Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam, ou que o carregavam, pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito do Senhor possa aplicá-la ao meu e ao seu coração nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai, é a palavra do Senhor, é o Espírito do Senhor, e é na autoridade do nome do Teu Filho que nós te pedimos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração nessa noite. Nós consagramos este lugar, consagramos mais uma vez esse que fala contigo e a vida de cada um de nós, para que o Senhor possa ministrar e continuar a fazer o que o Senhor já tem feito desde o momento que começamos este culto, para que a obra que o Senhor começou seja completada nessa hora pelo Senhor mesmo, para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Essa é uma situação pela qual provavelmente todos nós já passamos. Perder uma pessoa querida, uma pessoa conhecida. Hoje mesmo à tarde, quando chegava aqui para o ensaio do coro, o irmão Isidro compartilhou comigo da sua tristeza dessa semana de uma maneira muito surpreendente. Ter perdido um amigo de uma forma inesperada, que começou com dores no corpo, foi internado e que, de uma maneira muito abrupta, aos 42 anos de vida, morreu. A morte faz parte da vida. A morte, ela é uma consequência natural para quem está vivo. Nenhum de nós vai poder se livrar dela, nenhum de nós tem como evitá-la. Mas esse texto da palavra de Deus nos dá algumas lições importantes sobre aqueles que muitas vezes, apesar de estarem vivos, morreram em algumas áreas da sua vida. O texto fala que Jesus, na sua caminhada e ao longo do seu ministério, ele chega a uma cidade chamada Naim, e quando ele se aproxima da porta dessa cidade, ele se depara com essa situação. Ele se depara com uma família enlutada, com o corpo de um jovem dentro de um esquife, muitas pessoas, e o texto diz que estavam seus discípulos e uma multidão, e a mãe daquele moço em prantos. Eu não sei quantos aqui tiveram a triste dor de enterrar um filho ou uma filha, mas talvez pior do que perder alguém querido seja ter que perder e sepultar um filho ou uma filha. Provavelmente uma dor indescritível, uma dor insuportável. A questão é que quando Jesus olha para aquela mulher, o texto diz que Jesus se compadece dela. Talvez você esteja como aquela mulher hoje. Talvez você não tenha perdido ninguém querido ou querida, ninguém fisicamente, ninguém tenha morrido na sua família, graças a Deus. Mas talvez existam áreas da sua vida que você talvez esteja carregando como aquela mãe carregava o seu filho. Aquela mulher trazia dor, trazia sofrimento. O texto não deixa para nós claro qual a razão da morte, qual o motivo da morte, se foi algo rápido, se foi algo lento, se ele tinha sido cometido por uma enfermidade, ou se tinha, mas a questão é que aquele jovem estava morto, e aquela mulher levava o seu filho para ser sepultado. Talvez você nessa noite esteja aqui dessa maneira,
trazendo nos últimos dias, nos últimos meses, quem sabe nos últimos anos da sua vida, algo que está morto. Talvez você seja alguém que tenha vivido esses últimos tempos da sua vida, trazendo e carregando um casamento morto. Talvez você esteja trazendo as suas emoções que estão adormecidas, que estão morrendo, que estão apodrecidas, estão sendo corroídas. Talvez você seja alguém que esteja carregando nesses últimos tempos da sua vida um filho ou uma filha que esteja morto emocionalmente, morto espiritualmente, morto para a sua família. Talvez há muito tempo você não tenha contato com ele ou com ela. Talvez você seja alguém que traga nesses últimos tempos da sua vida sonhos que morreram. Talvez você traga dores profundas na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Talvez você mesmo seja alguém que nós poderíamos chamar como que um vivo morto ou uma viva morta. Apesar de respirar, apesar de falar, apesar de andar, apesar de poder se comunicar, a sua alma está morta, as suas emoções estão mortas, os seus sonhos estão mortos, a sua esperança está morta. E talvez você esteja até se perguntando, ou já tenha se perguntado, afinal, por que de contas que vale a pena continuar a viver? Foi essa situação com a qual Jesus se deparou. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Jesus, da mesma forma que passou pela vida daquela mulher, está passando pela sua vida nessa noite. E tudo o que aconteceu aqui nessa noite não foi por acaso, não foi resultado de um programa ou de uma ordem montada por alguém, não foi resultado de uma estratégia humana, mas foi resultado da ação e de um propósito divino, de um Deus que conhece você, de um Deus que sabe como você tem vivido, de um Deus que sabe como você chegou até esse momento. E de que um Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, e na intermediação e na mediação do seu Filho Jesus Cristo, está nessa noite, olhando para você, da mesma forma com que olhou para aquela mulher. E se você observar o verso de número 13, o texto diz que quando Jesus vê aquela mulher, ele se compadece dela. Ele sente a dor daquela mulher. Ele sente o sofrimento daquela mulher. O texto não diz que ele teve pena. O texto não diz que ele se entristeceu. Mas o texto diz que ele se compadeceu. Eu quero dizer para você nessa noite, que seja qual for a sua dor, seja o que for, que esteja morto na sua vida, que esteja te entristecendo, que esteja te matando aos poucos, que esteja te destruindo, nessa noite, Jesus está olhando para você e Ele é capaz de sentir a sua dor. Ele é capaz de sentir o seu sofrimento. Talvez seja algo que ninguém mais saiba, algo que você não tenha compartilhado com ninguém, ou talvez, como no caso dessa mulher, seja algo que as pessoas saibam, que a sua família saibam. Ela estava cercada de uma multidão, de pessoas que olhavam a sua dor, pessoas que viam a sua dor, pessoas que acompanhavam a sua dor, mas não podiam fazer nada por ela. Talvez você se sinta assim. Talvez você tenha chorado com pessoas, você tenha compartilhado com pessoas. As pessoas tentem consolar o teu coração, mas na verdade, elas não, até hoje não puderam fazer nada para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento, para tirar a morte que está tomando conta da sua vida. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que ainda que ninguém veja, ainda que ninguém enxergue, ainda que ninguém se importe, Jesus hoje, Ele consegue enxergar a sua dor. Jesus hoje, Ele consegue sentir a sua dor. Mas mais do que isso, Jesus hoje, Ele se importa com a sua dor. Mas o texto vai além e ele diz que Jesus não simplesmente olha de longe, se compadece, sente a dor, mas se você observar o verso de número 14, o texto diz que depois de olhar, depois de sentir a dor daquela mulher, Jesus se aproxima. Eu quero dizer para você que da mesma forma que Jesus se aproximou daquela mulher, Ele poderia ter passado, ficado distante, Ele poderia ter chorado simplesmente com ela, Ele poderia ter dito, olha a dor daquela mulher, olha o sofrimento daquela mulher, olha como as pessoas estão tristes, mas o texto diz que Jesus se aproximou, Jesus chegou perto. Sabe por quê, querido e querida? É isso que Jesus faz todas as vezes que você sofre. Todas as vezes que o pecado tenta matar você, tenta destruir você, tenta roubar a sua vida, Jesus se aproxima de você, porque Jesus se importa com você.
Talvez aquela mulher não tenha percebido a presença de Jesus. Muito provavelmente ela nem sabia quem era Jesus. Talvez ela não tenha nem se tocado de que Jesus se aproximou dela e do seu filho morto, porque talvez a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, né, a amargura era tão grande, que ela nem se deu conta de que Jesus estava ali. Talvez hoje, ou talvez até hoje, a sua dor, o seu sofrimento, a sua amargura sejam tão grandes, que talvez você nunca tenha se dado conta que Jesus por várias vezes já tentou se aproximar de você. Que Jesus por várias vezes esteve perto de você. Que Jesus por várias vezes, Ele esteve ao seu lado. Ele tentou falar com você. Ele tentou cuidar de você. Ele tentou estar junto de você. Mas talvez você não tenha se dado conta disso. Talvez você não tenha percebido isso. Mas nessa noite eu quero dizer para você, e eu creio que você já experimentou isso. Jesus não simplesmente olhou para a sua dor. Jesus não simplesmente se importou com a sua dor. Mas Jesus está aqui porque Ele quer estar perto de você. Ele está junto de você. E Ele está ao lado de você, mas mais do que isso. Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. E Ele quer tocar em você. Porque o texto diz, no mesmo versículo 14, que Jesus não simplesmente olha, Jesus não simplesmente se compadece, Jesus não simplesmente se aproxima, mas o texto diz que Jesus toca. Jesus toca. Sabe, querido, quando a morte chega, quando a sepultura chega, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela em que área for da sua vida, só existe uma saída. Só existe uma saída. Experimentar o toque restaurador e vivificador de Jesus. Porque ainda que você não perceba, ainda que você não acredite, ainda que você ache que isso é uma grande bobagem, ainda que você nunca tenha se dado conta, todas as vezes que a morte e a sepultura se aproximam de você, do teu casamento, dos teus filhos, da tua alma, da tua vida, das tuas emoções, dos teus sonhos, todas as vezes que isso acontece por causa do pecado, a Bíblia diz que Jesus vê, que Jesus se compadece, que Jesus se aproxima, de que Ele toca em você, de que Ele toca em você. E eu tenho a plena convicção de que Jesus já tocou em você nessa noite. Talvez através de uma canção, talvez através do testemunho de alguém que compartilhou daquilo que Jesus fez na sua vida, talvez através do momento da ceia, talvez através do momento da gratidão e do testemunho daqueles que se envolveram, mas eu tenho a plena convicção de que de alguma maneira, nessa noite Jesus já tocou e Ele está falando ao teu coração, porque a grande maioria de vocês eu não conheço, vocês não me conhecem, ninguém se conhece tão profundamente. E talvez coisas que tenham sido cantadas, que tenham sido faladas e que tenham sido compartilhadas, foram coisas que somente Jesus podia falar para o teu coração, coisas que somente Jesus podia mexer com as suas emoções. Sabe o que é isso, querido? É o toque de Jesus. Sabe por que Ele quer tocar em você? Porque quando Ele toca em você, tudo para. Quando Ele toca em você, há uma perspectiva de mudança. Quando Ele toca em você, por mais que essa área esteja morta na sua vida, por mais que você esteja morto espiritualmente, por mais que você esteja morto emocionalmente, por mais que você esteja morto financeiramente, por mais que a sua família esteja morta, seu casamento esteja morto, seus relacionamentos estejam mortos, quando Jesus toca, há a possibilidade da vida recomeçar. Há a possibilidade da vida recomeçar. Porque, afinal de contas, o final dessa história era para ser um final, como todos nós conhecemos, de morte. Era uma caravana, era uma, como é que chama? Procissão funerária. É um cortejo, obrigado, querida Disse. Era um cortejo funerário. As pessoas estavam indo sem nenhuma esperança. As pessoas estavam indo apenas chorar e esperando o último momento para sepultar aquele moço. Porque a vida tinha dito que acabou. As pessoas tinham dito que acabou. A história tinha dito que acabou. A lógica humana tinha dito que acabou. Mas Jesus chegou naquele dia. Jesus olhou, Jesus viu, Jesus se compadeceu, Jesus se aproximou, Jesus tocou. E o texto diz que quando Jesus tocou naquele caixão, versículo 14, os que carregavam pararam. Jesus deu uma ordem: jovem, eu digo, levante-se. E o texto diz,
E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Porque quando Jesus olha, quando Jesus se compadece, quando Jesus se aproxima, e quando você se permite ser tocada por Jesus e ouve a voz de Jesus, não importa se as pessoas disseram que acabou, não importa se a vida disse que acabou, não importa se os seus familiares disseram que acabou, não importa se a lógica disse que acabou, não importa nem mesmo se você acha que acabou, se você permite que Jesus toque a sua vida, e se você estiver atento ao toque de Jesus, é o próprio Jesus que vai dizer no Evangelho de Jesus: aquele que crê em mim, aquele que ouve a minha voz, aquele que se permite ser tocado por mim, ainda que esteja morto, viverá. O que você viu aqui nessa noite, e o que você veria e ouviria de várias histórias que estão aqui nessa congregação, são histórias como a desse moço, são histórias como a dessa mãe, que viviam a sua vida a caminho da sepultura. A sepultura de um casamento, a sepultura numa vida de drogas, de alcoolismo, de prostituição, de mentira. Talvez uma vida onde nada de errado se fizesse, mas uma vida sem esperança, uma vida sem sentido, uma vida sem alegria, a caminho da morte. Mas um dia Jesus passou pela vida dessas pessoas que foram batizadas e que foram aqui como discipuladores. Jesus passou pela vida de muitas pessoas, talvez muitas delas estejam aí do seu lado. Jesus olhou para essas vidas. Jesus se compadeceu dessas vidas. Jesus se aproximou de cada uma delas. E Jesus tocou na vida delas e por isso hoje elas adoram, elas louvam e elas celebram, porque elas estavam mortas e sepultadas. Mas quando Jesus as tocou, elas foram ressurretas para uma nova vida, e vida que não acaba muito, porque a vida nunca, porque a vida que Jesus oferece é a vida eterna, é a vida que dura para sempre. É a vida que nem a morte física pode dar um fim. Mas sabe o que é mais interessante? Eu quero chamar a sua atenção, é o final da história. Quando aquele jovem se senta e volta a conversar, Jesus tem um gesto muito precioso, e Jesus era tremendo. Jesus era o homem dos detalhes. Ele podia terminar ali: bom, o menino está ressurreto, acabou, fiz o meu papel, vou embora, né? Deus abençoe, que eu abençoe vocês, porque eu sou Deus, né? Vou seguir o meu caminho. Mas o texto diz que ele fez questão de pegar aquele moço e o devolver para sua mãe. Sabe o que esse gesto significa? Jesus está dizendo para aquela mãe: mãe, aquilo que a morte, o pecado tentou tirar de você, eu estou te devolvendo. Cuide bem daquilo que eu estou te devolvendo. Sabe, querido e querida, quando você se permite ser tocado e tocada por Jesus, Jesus, ele não somente te dá a vida de novo, mas ele te devolve tudo aquilo que o pecado, a tristeza, a amargura, a injustiça, a traição e aquilo que a vida tentou tirar de você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se permite ser tocado e tocada por Jesus, você ouve claramente Jesus dizendo ao seu coração de uma maneira e de uma forma que você tem a certeza que é Jesus que está falando, dizendo: olha, eu te dei vida de novo, eu estou te dando seus sonhos de novo, eu estou te devolvendo os seus sonhos, estou te devolvendo o teu projeto, estou te devolvendo o teu marido, estou te devolvendo a sua esposa, ou estou te devolvendo a chance de ter uma família, eu estou te devolvendo uma carreira, eu estou te devolvendo a esperança, eu estou te devolvendo a alegria, eu estou te devolvendo porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo faz novas todas as coisas. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, quem é tocado por Cristo, quem ouve a voz de Cristo, não importa o que tenha vivido para trás, não importa se foi morto e sepultado pelo pecado ou para o pecado, mas ele diz que quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas foram sepultadas e sempre existem coisas novas de Jesus para você. O que nós queremos dizer para você nessa noite de festa, nessa noite de celebração, é que talvez você tenha passado por essa igreja, você esteja por essa igreja aqui já há algum tempo, e Jesus já tenha passado muitas vezes pela sua vida nessa, numa outra igreja, em outras oportunidades, porque a igreja não muda a vida de ninguém, o pastor não muda a vida de ninguém, a adoração não muda a vida de ninguém. Essas coisas são meios, são ferramentas, são momentos onde nos encontramos para adorar como igreja, para celebrar, para ministrar. Mas só quem pode te dar vida, e vida de verdade, fazer você ressuscitar, nascer de novo é Jesus.
E talvez isso tenha acontecido muitas vezes, mas não adianta Jesus olhar para você, não adianta Jesus se compadecer de você, não adianta Jesus se aproximar de você, não adianta nem Jesus tocar em você. Porque o texto diz que aquele moço, quando foi tocado por Jesus, estava morto, sabe-se lá há quanto tempo. Mas ele sentiu o toque de Jesus. E o texto diz que ele se senta e começa a conversar. E resolve viver. Ele podia dizer, não, eu quero continuar morto. Quem mandou você me ressuscitar? Eu não quero voltar, minha mãe era ruim, meu pai era sei lá o quê, a vida é injusta. Ele disse não. O texto diz que ele se senta e começa a conversar. Eu presumo que ele queria aproveitar a vida que ele tinha, ele fez a escolha de viver. E Jesus disse para a mãe, está aqui mãe, não chora, porque o teu Salvador chegou. Para de chorar, mãe, porque o teu Salvador chegou. Eu estou te dando a chance de recomeçar. O que Jesus está dizendo para você nessa noite é que Ele não quer que você chore mais, que você se desespere mais, que você desista. Mas Ele quer tocar em você e dizer para você, não chore, porque o teu Salvador chegou, o teu libertador chegou, o teu restaurador chegou. Não importa o quão morto e quão sepultado você tenha sido pelo pecado e pela vida, Jesus chegou, e se você permitir que Ele toque em você, Ele vai te trazer a nova vida. Ele vai te trazer da morte para a vida. E a Bíblia diz que assim como Ele ressuscitou dos mortos, Ele pode trazer vida de novo, porque Ele venceu a morte. E Ele diz que aquele que crê em Jesus também vencerá. Por isso que a palavra de Deus diz, no texto que nós temos atrás dessa camisa, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você, porque eu sei que Deus está falando ao seu coração desde a hora que nós começamos. E eu não tenho a mínima pretensão de, em uma exposição de 15 minutos, convencer o teu coração, e mesmo que eu falasse por 1 hora, eu não seria capaz disso. Mas eu creio que Jesus está aqui passando pela sua vida. Eu pude sentir a presença dele na minha vida hoje. Eu já pude ouvir a voz de Jesus falando para o meu coração hoje. Eu creio que Jesus passou aqui, Jesus está aqui. Eu creio que assim como naquele momento, Jesus está olhando para você assim como olhou para aquela mulher. Jesus está sentindo a sua dor como ele sentiu a daquela mulher. Mas mais do que isso, Jesus está bem aí do teu lado, te abraçando, te envolvendo, falando e tocando em você, como fez com aquela mulher e com aquele moço, com aquela família. E o que Jesus está dizendo para você nessa noite é: se levante e recomece. Eu quero reconstruir a sua vida. Você estava morto e sepultado, mas eu quero que você seja alguém ressurreto, que comece uma vida, e uma vida que nem a morte física vai poder tirar de você. Você crê nisso? A atitude daquele moço foi se levantar, se sentar e recomeçar uma vida com Jesus. O meu convite para você nessa noite, é para que você dê uma resposta positiva a Jesus. Você pode continuar a sua vida, você pode continuar morto, sepultado e vivendo do jeito que você está vivendo. A vida é sua, ou a morte é sua. Mas nessa noite Jesus quer tocar em você. E assim como fez com a minha vida um dia, fez com a vida dessas pessoas que foram batizadas, com a vida daqueles que estão ministrando na adoração, estão servindo, com a vida de pessoas que estão aí do seu lado. Ele quer fazer isso com você. Nós não somos igreja porque acreditamos numa religião, ou acreditamos, mas nós somos igreja porque um dia Jesus passou pela nossa vida, olhou para nós, se compadeceu, se aproximou, tocou na nossa vida, e nós tivemos a chance e ganhamos uma vida nova. É por isso que nós pregamos, nós adoramos, nós servimos, nós vamos para a praça, nós trabalhamos com mulheres, cuidamos das crianças, porque nós queremos que outras pessoas sejam tocadas por Jesus e possam ter a mesma oportunidade e privilégio que nós tivemos, de, apesar de todas as dores e lutas dessa vida, saber que nós temos uma vida nova e uma vida vitoriosa e eterna com Jesus. E o meu convite para você nessa noite é para que você diga assim para Jesus e diga: Jesus, eu ouvi a tua voz, eu senti a tua presença, eu fui tocado pelo Senhor. Eu quero começar uma nova vida contigo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero aprender mais o Senhor.
eu quero dar uma chance para o Senhor, ser o Senhor da minha vida. Eu quero experimentar essa vida que esse povo está falando e cantando. Se isso é verdade, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu casamento. Mas o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus e reconhecer como Senhor e Salvador e acreditar que Ele pode. Por mais morto e sepultado que você esteja, por mais que as pessoas digam e a vida diga que não tem jeito, é preciso que você creia no que Ele diz: aquele que crê em mim, ele que esteja morto viverá. Você crê nisso e você quer começar uma nova vida com Jesus? Eu quero orar por você e queria que você simplesmente levantasse a sua mão. Com esse gesto você vai estar dizendo: eu quero uma vida nova com Jesus. Eu quero estar morto e sepultado para uma vida sem Jesus, mas eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu creio que Jesus pode me dar uma nova vida. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você nessa noite. Se Jesus falou no teu coração, se Jesus tocou em você, se você crê que Jesus pode te dar uma nova vida, levanta a sua mão em nome de Jesus. Se Ele falou no teu coração, e eu sei que Ele falou, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Levanta bem alto, Deus te abençoe. Pode abaixar. Levanta bem alto para que eu possa ver, porque eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe. Pode abaixar. Deus te abençoe. Pode abaixar. Alguém mais? Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Eu quero orar por você. Porque eu não conheço a sua história, eu não conheço, mas Jesus conhece. É por isso que você está incomodado, porque Jesus continua. Ele está tocando em você agora através do Espírito Santo, como Ele fez com aquele moço. Sabe por que Ele tocou em você? Porque Ele quer te dar vida, Ele quer exalar a vida, Ele quer transferir a vida que Ele venceu, a vida que Ele conquistou lá na cruz, que nós cantamos, quando Ele venceu a morte. Ele quer derramar isso sobre você, Ele quer que você sinta isso nessa noite. Mas para isso é preciso que você creia. Você quer isso nessa noite? Você crê? Levanta a sua mão bem alto, Deus te abençoe. Eu quero orar para você. Você crê nisso? Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele pode te dar vida. Ele pode fazer novas todas as coisas. Não importa quanto tempo, não importa o que tenha sido, mas Jesus pode fazer. Eu não vou insistir, eu não vou demorar mais, a nossa hora já está indo embora. Mas se você ouviu Jesus nessa noite, se você foi tocado por Jesus nessa noite, levanta a sua mão bem alta. Talvez você está afastado. Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Pode baixar sua mão. Alguém mais? Talvez você já tenha sido tocado por esse Jesus, está afastado, está desligado, afastado do corpo de Cristo, afastado de Jesus, quer se reconciliar com Ele hoje, quer se reconciliar com a igreja de Jesus. Eu quero orar por você. Se Jesus tocou o teu coração, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Você quer se reconciliar? Você quer voltar para perto de Jesus? Quer voltar a caminhar com Jesus? Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Essa igreja quer orar por você. Alguém? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Glória ao Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe o Senhor lá no canto. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Amém. Talvez você já foi tocado por Jesus. Você já está caminhando com Jesus. Mas você ainda não assumiu publicamente esse compromisso com Jesus através do batismo. E você quer começar a se preparar para isso nessa noite. Você quer tomar a decisão de se preparar para ser batizado, para publicamente testemunhar da tua fé e mostrar para as pessoas que você está morto e sepultado, mas também está ressurreto com Jesus Cristo para uma vida eterna. Se você quer começar a se preparar e pedir o seu batismo, levanta a sua mão, eu quero orar para você também. Você que já entregou a sua vida a Jesus, já foi tocado por Jesus e quer começar a se preparar para o batismo, quer ser batizado até o final do ano, levanta a sua mão, eu quero orar para você. Alguém que quer tomar essa decisão nessa noite, onde você está, levanta a mão para que eu possa ver. Eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Alguém mais? Você quer se preparar, quer estudar a Bíblia, quer saber o que é necessário? Nós queremos ajudar você. Você quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja vai continuar orando. Eu queria pedir a todos vocês que levantaram as mãos, que viessem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Eu falei que orar e eu vou orar. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou descer aqui do palco, vou estar perto de você e quero orar pela sua vida. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu queria pedir a alguns membros da igreja, Rodrigo, os pastores, que me ajudassem. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu vou descer. Eu quero orar isso, venha, não importa a decisão que você tomou, venha. Você que não levantou a sua mão, mas nessa noite foi tocado por Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Jesus, quer pedir o seu batismo. Talvez você já é um crente em Jesus, e Jesus tocou na sua vida hoje e mostrou que tem uma área na sua vida que está morta, mas que Ele pode trazer a vida de novo. Vamos colocar todos em pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você é meu irmão e minha irmã em Jesus, que já é um crente em Jesus,
mas que o pecado por alguma circunstância tocou e trouxe morte, que você tome posse dessa palavra. Você está morto e sepultado, mas Jesus pode trazer vida para essa área da sua vida. Então, meu irmão e minha irmã em Jesus, você já é um crente em Jesus, você já foi batizado e batizada, mas tem uma área da sua vida que está morrendo. Jesus está nessa noite aqui, Ele já olhou para você, Ele já se compadeceu, Ele se aproximou, e eu creio, Ele tocou em você. Se esse é o seu caso, meu irmão e minha irmã, venha também. Nós queremos orar e terminar essa noite clamando, orando e clamando pela vida de Jesus na tua vida. Vamos adorar o Senhor. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha.